Lança o teu pão sobre as águas. Você conhece essa expressão? Sabe o que significa? Então venha comigo que nós vamos conversar sobre este assunto. Seja bem-vindo ao Momento Tutoria da EBOC. Eu sou o professor Fabrício Cardoso, tutor do curso Bacharel em Teologia, e estou aqui para tirar a dúvida de um dos nossos alunos que sugeriu a produção desse vídeo. Ele nos fez o questionamento sobre Eclesiastes 11, do versículo 1 ao versículo 2. O versículo 1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que será que isso quer dizer? Primeiro, eu queria analisar com você o contexto desse texto. O livro de Eclesiastes, ele é os conselhos do sábio Salomão, a reflexão do sábio Salomão. Do capítulo 8 até o capítulo 11, são dicas de como sobreviver bem sobre a terra. E o primeiro agente dentro desse texto que nós precisamos analisar é a expressão pão. O termo pão, ele vem do hebraico lechem. A expressão lechem é literalmente pão. O pão dá o sinal daquilo que é necessário. A cultura judaica tem no seu costume de prática alimentar o pão como um dos principais alimentos. Toda casa que você chegar em Israel, haverá a disponibilidade e a oferta do pão. É um dos principais alimentos no qual os judeus eles tinham acesso. O pão indica sustento. O pão indica provisão, indica aquilo que é necessário. E a expressão lechem, ela tem um sinônimo. E esse sinônimo quer dizer guerra. Mas qual é a relação entre pão e guerra? Porque era através da guerra, naquela época, que a economia dos países, das nações, dos povos, era muito voltada para a agricultura. Então, ir à guerra, vencer guerras, destruir outros povos, para ter expansão geográfica territorial, era uma forma de você conseguir garantir mais terreno para poder plantar e ter o sustento sobre o seu povo. Por isso que Jesus, ele diz assim que ele é o pão da vida. Jesus, ele é o nosso pão, porque ele luta as nossas guerras. Ele garante aquilo que é necessário. Ele traz para nós aquilo que é essencial. Mas como nós chegamos então à interpretação do que quer dizer lançar o pão sobre as águas? E mesmo assim, lançando o pão sobre as águas, alguns dias após, ainda o achará. Essa interpretação, ela precisa passar por um entendimento de qual o tipo de linguagem que está sendo aplicada nela. Se ela for uma linguagem literal, se for literalmente, se nós formos imaginar um pão físico, o pão francês, como aqui na minha terra chama de cacetinho, né? O pão cacetinho, nós pegarmos esse pão e lançar sobre as águas, o que é que vai acontecer com esse pão? Ele vai sumir, ele vai se desmanchar, ele vai se diluir em contato com a água. E se formos levar para a linguagem figurada, ele dá indicação de incerteza. Esse é o principal ponto que o texto ele quer dizer. Lançar o pão sobre as águas traz uma indicação de incerteza. A expressão água, ligada à questão do ato de você lançar o pão, está dando uma sinalização de repetição de incerteza pela alta exposição de risco. Naquela época, que era um período de prosperidade e de intensa comercialização, as movimentações marítimas eram uma realidade. Porém, os tipos de embarcação não tinham alto nível de segurança. Havia também
ladrões, aqueles que interceptavam e roubavam, principalmente nas chegadas e saídas portuárias. E havia também as variáveis de tempestades que poderia fazer com que aquela embarcação fosse naufragar. Então, transportar, comercializar, movimentar mercadorias pela terra ainda era a forma mais segura daquela época. Então, lançar uma mercadoria sobre as águas indica alto e intenso risco, intensa incerteza. É uma mercadoria que você poderia enviar e poderia naufragar e não dar certo. Então, quando nós falamos sobre lançar o pão sobre as águas, estamos categoricamente falando sobre incertezas. Mas como podemos viver diante de incertezas? Como podemos viver sem previsões, sem saber de fato o que vai acontecer com as reações e com as consequências da nossa vida? Somente através da confiança em Deus, somente através da fé, é que nós podemos ter o posicionamento de lançar o nosso pão, o nosso sustento, lançar os nossos recursos, lançar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso dinheiro, a nossa energia, somente através da confiança em Deus, somente através da fé, é que nós conseguimos nos apegar das nossas posses, das nossas convicções, do nosso patrimônio e apresentar a Ele diante de Deus. Eu poderia trazer aqui o exemplo de quando você se dedica à obra e à vontade de Deus. Quando você se dedica a fazer algo com Deus e para Deus, sem a iminência certeza de retorno financeiro, nós estamos lançando pão sobre as águas. Eu poderia aqui trazer também o envolvimento com assistencialismo, e eu me envolvo com assistencialismo há muitos anos, né, de maneira formal, através de ONGs e instituições, e já tive a experiência de lidar com pessoas onde eu convidei para poder contribuir com uma turma, em um curso profissionalizante, em uma ONG, em um projeto social, e a pessoa me indagar assim e me perguntar: e eu vou ganhar o que com isso? Ah, isso é perca de tempo, não tenho tempo para isso. Às vezes, quando você se entrega em fazer algo para o seu próximo, para melhorar uma estrutura de alguém ou a vida de alguém, para quem crê, para quem tem fé e acredita, isso pode ser o pão sobre as águas. Mas para aquele que não tem fé, não confia em Deus, possa ser perca de tempo e de dinheiro. Já tive uma experiência pessoal de ter que escolher entre fazer algo que Deus tinha me direcionado ou me dedicar para um trabalho secular que me traria retorno financeiro. E diante daquela possibilidade de escolher um ao outro, eu decidi, naquela circunstância, naquele momento, em fazer algo em prol do reino e da obra de Deus. 24 horas após, tive um problema numa questão financeira e fiquei pasmo diante de Deus. Eu falei: Senhor, a situação estava difícil. Eu fui fazer aquilo que o Senhor tinha me direcionado e ficou pior ainda, mas eu tenho uma convicção e a consciência tranquila de que eu fiz aquilo que o Senhor me direcionou. Lancei o meu pão sobre as águas e confio em Ti. E no dia seguinte, de maneira miraculosa, de maneira milagrosa, uma pessoa chegou e me transferiu um valor e disse que Deus tinha tocado no coração dela para que ela me abençoasse. E aquele valor era exatamente para cobrir o prejuízo que eu tive posteriormente e para honrar aquele dia. Se eu não tivesse feito aquela atividade em prol da obra do reino de Deus e fosse realizar aquele trabalho, eu ganharia X valor. Então, aquilo que eu tinha recebido como oferta foi para cobrir o meu prejuízo e foi exatamente equivalente ao que seria, ao que eu ganharia com aquele trabalho. Então, quando você tem a confiança em Deus, quando você tem a convicção de que você não tem direito a nada, de que tudo é graça e de que o Senhor é o seu provedor,
aí sim nós experimentamos o milagre, o poder e a provisão dele. Talvez você me indague e diga assim: Fabrício, lançar o pão sobre as águas é um desperdício. Como é que você naturalmente vai se desfazer de algo, vai lançar algo sem ter certeza do retorno, sem ter a convicção do retorno, com a alta possibilidade de você perder aquela energia, aquela dedicação e aquele investimento? Isso não é fé, isso é desperdício. Mas qual a certeza que nós temos? Quem é o ser humano que pode ter a plena convicção exata do futuro? Sabemos o que aconteceu ontem. Estamos entendendo ainda o que está acontecendo agora. E o amanhã não temos como saber. Como diz o dito popular, o amanhã a Deus pertence. Sabemos do de ontem, estamos entendendo agora e o futuro só cabe a Deus. Quando o sábio Salomão falou sobre isso, ele vivia em uma sociedade onde a condição econômica era estritamente voltada para a agropecuária. Por mais que você adotasse todas as práticas corretas de cultivo, de plantio, de limpeza, de irrigação, por mais que você cuidasse de toda a criação, Deus precisava abençoar para que tudo desse certo. O fato de você trabalhar não era a consequência exata, não era resultado de que você colheria. Então, ninguém pode garantir nada. E se nós entendemos que o que precisamos vem do Senhor, então eu não posso me apegar às coisas terrenas. Eu não posso me concentrar em dedicar minha vida, o meu coração, a minha mente, o meu tempo exclusivamente, somente para as coisas desse plano terrestre. Eu preciso trabalhar sim, fazer minha parte sim, estudar, me qualificar sim, mas crer na provisão do eterno. Não me apegar a este mundo, mas crer que Deus é o provedor, que Deus é quem faz, que Deus é que é o essencial, que Deus é que traz aquilo que nós necessitamos. E no versículo 2, para concluir, ele fala assim: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Quando ele fala reparte o que tens com 7 e até com 8, ele está falando sobre generosidade. Quando eu entendo que o que eu tenho não é meu, não é força do meu braço, mas até se eu faço, é porque Deus permite. Se eu trabalho, eu conquisto, eu estudo, foi porque Deus me deu sabedoria, inteligência, me deu saúde para conquistar. Quando eu entendo que a minha possessão nos céus é mais importante, eu não me apego a esta terra. E eu entendo que todos são criaturas de Deus, que se eu tenho acesso e direito a ter algo que é bom, a ter algo que é importante, o meu próximo que talvez não tenha, também tem direito e precisa ter acesso. Eu costumo dizer que Deus ele dá a medida de cada um. Deus ele provém o que cada um necessita. Só que às vezes o Senhor, para cumprir a palavra dele, ele nos submete a determinados testes. Vamos supor que às vezes o que eu precise é 100. Deus às vezes ele me dá 120 e dá 80 para o meu irmão, para ver se eu tenho a percepção e o entendimento, se o que eu preciso é 100 e aqueles 20 é o que me sobra, e aquilo que me sobra eu preciso ter a generosidade para compartilhar com meu irmão. Às vezes a dor do próximo não é porque ele pecou, é Deus dando oportunidade para você reconhecer a soberania e a provisão dele e compartilhar aquilo que ele te permitiu. Um outro ponto muito importante sobre esse texto é sobre a diversidade de investimento, diversidade de atenção. Ele nos orienta em uma possibilidade de interpretação protestante e trinitária, entender que nós não podemos nos concentrar em uma só fonte, não podemos fazer uma só coisa. Se eu tenho 2, 3, 4, 5 fontes, se uma se secar, eu tenho outra.
Se eu tenho uma profissão e essa profissão perdeu valor, eu preciso me adaptar e buscar uma outra profissão que tenha uma valorização maior. Se eu estou vendendo um produto e aquele produto está perdendo credibilidade frente ao mercado, está se aumentando a disponibilidade, diminuindo o valor, meu retorno está diminuindo, eu preciso pensar nas possibilidades de outros produtos. Se eu estou na agricultura e eu planto somente uma cultura de vegetação, pode vir uma praga. E se essa praga atingir e eu perder a minha plantação, qual é meu plano B? O que é que eu irei fazer? Então, esse texto, ele nos adverte para que nós possamos fazer ações distribuídas, não focar em uma coisa só, não concentrar em um ramo só, achando que a nossa profissão será a mesma para sempre, achando que aquele produto que às vezes nós confeccionamos, desenvolvemos, criamos, ele vai se perdurar por 100, 200, 300 anos e por todas as gerações. Intempéries, problemas, adversidades, tempestades podem vir e nós precisamos estar prontos para lidar com as adversidades da vida. Por isso, a intensa reciclagem, o conceito de melhoria contínua, de sempre tentar melhorar, otimizar e tentar novas possibilidades, precisa fazer parte do nosso planejamento. Que esta mensagem possa ter sanado a dúvida do aluno que mandou esse questionamento para nós na tutoria e que ela possa ter produzido algum tipo de conhecimento ou incentivo à sua reflexão e ao seu aprendizado. Deus continue abençoando e até o nosso próximo vídeo do Momento Tutoria. Graça e paz.